Sejam bem-vindos, eu sou o Dr. Dantas e o caso clínico de hoje trataremos sobre o assunto da próstata. Ano passado, eu atendi um paciente que ele foi a primeira vez que consultou comigo e ele veio dizendo: Dr. Dantas, eu vim mais para uma consulta aqui de rotina, não estou sentindo nada, no máximo eu sinto uma fisgada aqui nos braços e quero fazer um check-up completo. Pode fazer aqui um check-up completo que eu estou disposto a saber como é que está a minha saúde. Então começamos a examinar ele, realizei uma ultrassonografia de próstata normal, abdômen normal, tireoide normal, tudo normal. Foi pedido um exame de PSA e daí que começou os problemas. Nesse exame de PSA, eu vou pegar até aqui o exame dele, só um segundinho, pessoal. Pronto. Nesse exame de PSA, o PSA deu de 3 pontos e a relação de PSA deu de 13 pontos, né? E ele tinha um exame anterior que estava melhor. No ano passado, no ano anterior a ele, em 2021, esse PSA estava de 2,5, que é o limítrofe. Para quem não sabe, o PSA é uma enzima produzida pela próstata, pelos acinos prostáticos, que tem como função, né, deixar o espermatozoide mais líquido. Então, a próstata normalmente vai produzir o PSA, mas ela tem que produzir numa quantidade aceitável. A gente sabe que quando você tem câncer, a célula cancerígena ali na próstata, ela pode produzir até 10 vezes mais PSA do que uma célula normal. Por isso o exame de PSA é muito importante, né? É o tripé, que seria o toque, a ultrassonografia de próstata e o exame de PSA que todo homem deve fazer, acima dos 40 anos, ok? Então, voltando ao assunto, ele tinha feito o exame em 2021 com o PSA de 2,5, até aí beleza, o limite é 2,5, então ele chegou no limite. E essa relação, o que é a relação, doutor? A relação é quando eu pego o PSA, né, livre e divido pelo PSA total e multiplico por 100 para dar a porcentagem. E essa relação tem que ser acima de 15. Quanto mais acima de 15, melhor o paciente. Eu quero que o paciente dê 20, dê 30, dê 40, essa relação. Isso quer dizer que é benignidade. Agora, abaixo de 15 já quer dizer mais malignidade. Então, em 2021 ele fez um, que deu 2,5 e deu 15, certinho. Então, deu ali limítrofe, não é? E a próstata, o tamanho normal. Aí, em 2022, esse paciente comigo, ele fez e já deu 3. Para a idade dele, já estava um pouco aumentado. E a relação deu 13. Então, eu disse, deu um pouco aumentado. Não é necessário a gente fazer biópsia agora, mas com 6 meses eu quero rever o senhor. A gente tem que repetir esse exame, porque existe uma pequena chance disso ser um câncer. Doutor, por que o senhor não fez imediatamente, já que deu uma diminuída? Porque na medicina a gente tem que ter o acompanhamento, a gente faz o que chama de segmento clínico. Por quê? Se for um câncer, né, vai aumentar esse PSA, então eu tenho que rever com 6 meses, né? Ah, doutor, mas ele correu risco de ter aí uma piora? Não, esse tipo de câncer, ele é muito lento. Para ele causar um estrago, é necessário anos e anos e anos para isso acontecer, né? E além disso, a gente, médico, utiliza um outro parâmetro que muita gente não sabe, né? É a densidade de PSA. Doutor, o que é isso? A densidade de PSA é um parâmetro que nós usamos dividindo aqui o PSA total o peso da próstata. E ele vai me dizer se eu devo ou não fazer uma biópsia, né, dessa próstata. Então, quando eu peguei aqui o PSA desse paciente e dividi pelo peso dele, deu 0,1. E a gente só faz essa biópsia acima de 0,12, né? Entre 0,12 e 0,15. Eu vou botar os valores de referência aqui no vídeo. Então, ele não se enquadrava em fazer biópsia. A conduta foi segmento clínico, repetição dos exames com 6 meses. E aí que tá.
esse paciente voltou comigo só para cuidar da próstata e o PSA já tinha aumentado. Aumentou para 4,5, lembra que é a referência a 2,5. E a relação baixou de 13 para 9, ou seja, uma coisa que continuou piorando. Aí já não tem mais jeito, tem que fazer a biópsia, não é? E aí, quando a gente faz a relação, se a gente dividir aqui o 4,5 pelo tamanho da próstata desse paciente, deu acima de 15, né, de 15%. Então, vamos ter que fazer essa biópsia. E aí foi recomendado, né, uma biópsia de próstata. Eu pedi aqui em 12 fragmentos. Ah, doutor, tem mais fragmentos? Sim, eu posso pedir em 16, 18, 20. Então, 6 fragmentos. Foi pedido em 12 fragmentos para esse paciente. E o resultado chegou. Eu vou abrir aqui o resultado. E, infelizmente, para esse paciente, deu câncer de próstata. Deu adenocarcinoma prostático, né? Então, para vocês verem a importância do PSA, e era uma próstata pequena, esse paciente tem uma próstata invejável, uma próstata de 29, 30 gramas, né? E, infelizmente, mesmo com a próstata assim, pequena, né? Não teve jeito, deu câncer nele e foi encaminhado para o serviço de urologia e provavelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia, uma prostatectomia total, ou seja, tirar a próstata completamente, né? Alguns médicos, dependendo da idade do paciente, optam por fazer uma radioterapia. Doutor, por quê? Porque uns optam por operar e outros pela radioterapia. Porque quando você opera, você tira aquela próstata, ela tem um risco de lesionar aquela região. E ali passa vários vasos, vários ductos, inclusive o ducto ejaculatório, né? E aí corre o risco, ali entre 30% e 20% dos pacientes, ter algum tipo de disfunção erétil. Então a gente vai dosando com o paciente o risco e benefício. Nesse caso, dos 12 fragmentos desse paciente, apenas 2 fragmentos deram alterados. Então, assim, realmente uma coisa bem inicial. E na biópsia não deu nada de invasão, não deu nada de linfonodo. Então era uma coisa realmente bem inicial. Nós tivemos a sorte, né, de pegar esse tipo de câncer bem no seu início. Eu vou deixar aqui as ultrassons. Foi realizado ultrassom nesse paciente e circulei na região, né, uma região nodular, mas muito, muito, muito discreto de ser percebido pela ultrassom. Por isso eu falo do tripé, da ultrassonografia. A ultrassonografia, a transabdominal, ela não é sensível para ver nódulos, ok? Se eu vejo um paciente que tem um nódulo, eu não vou pedir a transabdominal, eu vou pedir a transretal, porque a acurácia, a qualidade de imagem vai ser bem melhor. Doutor, então por que a gente pede a transabdominal, aquela do abdômen, né? Por um motivo, porque ela não é invasiva, ela é mais fácil de fazer, ela é mais barata de fazer e ela serve muito mais para avaliar tamanho da próstata do que nódulo, entendeu? Se eu quero ver tamanho da próstata, eu vou fazer abdominal. Se eu quero ver nódulos, eu vou fazer a transretal. E você vai lá no paciente, no carretel, coloca e ele vai ver justamente a próstata. Vou colocar aqui uma imagem assim explicativa para vocês verem como é que é feito esse exame. Enfim, esse paciente infelizmente teve câncer, né? Mas ele é super consciente, já na família dele é bem comum, por isso que ele estava fazendo esse acompanhamento, já teve alguns irmãos, alguns familiares que teve esse mesmo tipo de câncer e já vai iniciar o tratamento. Operou, está curado e vida segue. Então a dica de hoje é, mesmo se você não sente nada, se você tiver acima de 40 anos, eu indico fazer os 3 pilares, a ultrassonografia, o toque, o PSA. É importante.
Esse paciente não sentia nada e no exame de rotina a gente pôde descobrir precocemente um câncer, né? E se a gente não descobre, com o passar dos anos, com o passar do tempo, aquele câncer vai espalhando e muitas vezes pode ser tarde demais. Então faça seus exames, previna-se e procure o seu médico.